I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Fala galerinha do 9º ano, nós estamos aqui na Rotina 28, nós vamos falar de um outro gênero textual e dessa vez o gênero escolhido é o texto publicitário, ok? Então fica ligadinho comigo que é um texto do seu dia a dia, que com certeza você é bombardeado todos os dias por textos como esse. Então vamos estudar um pouquinho sobre o que é esse gênero textual, como é que ele se organiza, suas características e o seu uso social, ok? O que é esse gênero texto publicitário? É um gênero textual que promove um produto ou uma ideia, acompanhando o slide, sendo veiculado pelos meios de comunicação de massa, jornais, revistas, TV, rádio, internet. Então a ideia desse tipo de texto é vender um produto ou vender uma ideia possível de ser vendida, como a gente já vai ver daqui a pouquinho, tá bom? E elas são veiculadas em diversos locais. Se você observar pela cidade, na nossa cidade, temos diversos outdoors promovendo diversos tipos de produtos. Como também, se você observar, às vezes, no final de alguns ônibus aqui na nossa cidade, também tem um texto publicitário destinado a promover uma escola, promover um determinado salão de beleza, promover um show. Então, todos esses textos eles são classificados como textos publicitários, né? Que são textos que são produzidos geralmente, na maioria das vezes, na maioria das vezes, em quase todas as vezes, por profissionais capacitados, que são os publicitários, ok? O principal objetivo desse gênero textual é o convencimento do consumidor para a compra de um produto ou um determinado serviço. Para tanto, é fundamental o uso de recursos discursivos para atrair o leitor. É interessante você observar que o objetivo é convencer, e esse convencer é geralmente convencer a comprar ou adotar uma determinada ideia para si. Então é necessário alguns recursos discursivos de forma a atrair o leitor. Por quê? Porque o anúncio publicitário, o texto publicitário, ele vai lidar com a concorrência. Então, um determinado produto, para que ele seja realmente promovido, ele tem que chamar mais atenção do que os demais produtos. As suas características, elas precisam ser destacadas. Então, por isso que o trabalho do publicitário, que é a pessoa responsável por produzir, é geralmente de atrair esse leitor por meio de quê? É aí que tá, por meio de recursos discursivos. Então, ele vai usar uma linguagem simples. O que é essa linguagem simples? É uma linguagem que se aproxima do seu consumidor. Se o seu consumidor utiliza-se mais de uma linguagem informal, não tem muitas formalidades, então ele vai fazer uso de uma linguagem também informal para atingir o consumidor. Humor é algo que sempre dá muito certo na propaganda, que é a questão do humor, de ser uma peça humorada, que eu consigo rir, que eu enquanto leitor consiga rir, consiga achar graça daquela peça publicitária. Uso de imagens, né? Para promover esse produto, eu preciso mostrar que produto é esse, né? Se é um automóvel, eu preciso mostrar as características desse produto, como é que não só como ele é imaginado, mas sim como ele vai chegar nas mãos do consumidor. E emprego dos verbos no imperativo. Então, verbos no imperativo indicam uma ordem, compre. Aí, no caso do nosso exemplo, nós temos aqui morde, né? Aí que está sendo usado no sentido imperativo, né? No modo imperativo, perdão. Tá com raiva do namorado? Morde aqui, né? Então, nós temos aí humor, né? É uma peça publicitária bem engraçada, né? Uso de imagem, né? Nós temos aí a imagem do produto a ser vendido, que é o bombom serenata de amor. Uma linguagem simples, né? Uma linguagem aí que se aproxima do seu público. A gente pode perceber aí pela presença do tá. A gente não tem um está. As pessoas no dia a dia, elas não falam está. Elas falam tá. Você tá bem? Você tá se divertindo? Não é verdade? Você não fala tá? Então, o publicitário ele lança a mão de uma linguagem simples, que é uma linguagem que se aproxime
do possível comprador. E o emprego dos verbos no imperativo, esse morde aí, tá? Como eu já falei anteriormente, está sendo esse modo imperativo, esse morde aí está num modo imperativo, né? Tá dando uma ordem, morde aqui, ok? As características do texto publicitário, né? Ele tem um caráter comercial. Ter um caráter comercial significa dizer que ele é produzido, né, geralmente por uma empresa com objetivo de venda, com o objetivo que esse anúncio publicitário ele circule, seja no ônibus, seja na TV, seja no rádio, seja na internet, seja no YouTube, né, seja em outras redes sociais, ele circule e faça esse convencimento do leitor, que ele deve consumir aquele produto. Linguagem verbal e não verbal, nós estamos vivendo aqui a era da informática, então hoje em dia um anúncio publicitário, para ele atrair a atenção de alguém, ele precisa associar bem o que é verbal do que é não verbal. Uma linguagem totalmente enxuta, que é aquilo que nós já falamos, de uma linguagem simples, que se aproxime do seu consumidor. Textos relativamente curtos, que significa dizer que os textos publicitários eles têm que ser curtos, porque geralmente quando você passa por um outdoor, você deve estar num carro, num ônibus, você não tem muito tempo de ficar lendo ele por completo. Então você tem uma frase ali de efeito, você lê rapidamente e já absorve aquela mensagem. Textos persuasivos e atrativos. A linguagem do texto publicitário ela é conativa, segundo as funções da linguagem de Atkinson, né? Foi a pessoa que falou sobre funções da linguagem. Então, ela é conativa porque o foco desse tipo de linguagem é o leitor, no caso, o consumidor, né? Humor, ironia, criatividade. Então, quanto mais criativa for uma peça publicitária, mais leitores ela tende a alcançar. Verbos no modo imperativo, figuras e vícios de linguagem. Às vezes é um determinado vício de linguagem que a gente vê de um modo feio. Às vezes uma palavra não tão bonita da língua, ela pode aparecer ressignificada no anúncio publicitário, sendo engraçada, trazendo uma outra mensagem. E isso que a gente chama de criatividade, é utilizar as palavras ao favor desse convencimento do leitor. Uso de cores, imagens, fotografias, né? Então os textos publicitários de modo geral eles são muito coloridos, eles são repletos de detalhes, né? De fotografias muito realísticas às vezes. Então ele deve ser uma peça bem produzida, porque se o objetivo não é convencer o leitor, então ele deve ser muito bem pensado e muito bem executado, ok? Então, os elementos de um anúncio que está aí na rotina de vocês, né? Aí nós temos aí, primeiramente, um texto publicitário que vai falar sobre o verdadeiro poder que está em você, né? A necessidade de que você doe, né? E o ato de criatividade aí é o desenho do coração, mas que a gente pode perceber aí um super-herói, né? Um super-herói que geralmente tem poderes. No caso, um Homem-Aranha. Então, essa ideia de poder ela tá com um duplo sentido, né? Tá com ambiguidade, que é o poder tanto do Homem-Aranha como o poder de você sair da sua casa e fazer uma doação, né? Então nós temos o título, uma frase curta e chamativa para atrair o leitor, o verdadeiro poder está em você. O texto, ele desenvolve a ideia do título, explica sobre o produto ou serviço. Imagina que esteja no outdoor e você esteja passando um carro. Provavelmente você vai ver a imagem, você vai ler apenas o título, né? Você não vai conseguir ler muita coisa. Mas se você parar, achar atraente, você vai ter o texto que vai explicar um pouquinho sobre a ideia desse anúncio, né? A assinatura, a representação gráfica da marca, da instituição que está veiculando o anúncio. Então nós temos quem é que produziu esse anúncio. Aí nós temos o governo do estado do Ceará, se bem que não foi necessariamente o governo do estado do Ceará encomendou esse anúncio para uma agência de publicidade, eles elaboraram e o governo do Ceará ele veicula como se fossem dele, mas é como se ele fosse até quem estivesse produzindo, mas nós sabemos que isso não é tão verdade assim. E a ilustração, que são as imagens, os ícones, as ilustrações, enfim.
No nosso segundo exemplo, nós temos novamente os mesmos elementos, né? O título, né? Colheita do dia, todos os dias, que é para atrair o leitor. A ilustração, que são as imagens ou os ícones, né? Nesse caso, nós temos a ilustração aí de um produto, né? Que é essa sopa de grão com espinafres da marca Quinó. O slogan, né, que é um elemento muito importante dentro do anúncio publicitário, que é uma frase curta que caracteriza o produto, né? Geralmente uma frase que às vezes fica na mente do consumidor, né? A assinatura, logotipo que identifica a marca, que é quem está produzindo esse anúncio é a empresa Quinó, por meio de uma agência de publicidade. Às vezes dentro da empresa Quinó tem uma parte que cuida apenas da publicidade desse produto, né? Mas esse anúncio é da Quinó, né? É de vontade da Quinó. E o texto que vai desenvolver a ideia do título. Nesse caso, esse texto publicitário foi publicado numa revista. Ali você tem mais tempo de ler essas mensagens que estão aí no texto. E por fim, vamos falar um pouquinho sobre a diferença entre anúncio publicitário e propaganda. Eu falei lá no início que o texto publicitário ele quer vender um produto ou ele quer vender uma ideia, né? Então, alguns teóricos eles dizem que aquele que quer vender um produto nós devemos chamar de anúncio publicitário. Aqueles que vendem uma determinada ideia nós vamos chamar de propaganda, certo? Então vamos ver essa diferença aqui na prática. No primeiro anúncio publicitário, né, nós temos um anúncio aí da Maratá, né? Refresco Maratá, prove, presença do verbo aí no imperativo, prove dessa fruta, sabor da fruta dentro do saquinho. Observa que quer vender o quê? Vender o suco da marca Maratá, né? Então, se eu tenho uma venda de um produto, tem um anúncio publicitário. Na segunda imagem, eu tenho uma propaganda que diz o seguinte: não deixe o futuro por água abaixo, poupe água. A ideia aí é convencer o leitor a poupar água. Se é essa a ideia, nós temos aí uma propaganda. Por quê? Porque a ideia é mudar o comportamento daquelas pessoas que não têm essa mentalidade de poupar a água, dizer que é importante poupar a água porque isso não vai comprometer o futuro das próximas gerações. Então, se nós temos aí a venda de uma ideia, nós já temos, por sua vez, uma propaganda. Então, é essa a diferença, ok? Então, galera, eu vou ficando por aqui e a gente se encontra na próxima rotina, tá bom? Muito obrigado e até mais!